morrêssemos por sua vida. A cruz não é só o fim da culpa do pecado, o fim do reinado da carne sobre nós. É a porta de entrada aberta, o início para uma nova forma de viver, justos, santos, para o louvor da glória de Deus. O poder da cruz não consiste em sinais miraculosos que enchem os olhos, muito menos em sabedorias vazias que encantam o raciocínio. A cruz é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Ela é vida. É impossível ficar indiferente ao Cristo crucificado e ao seu poder. Você pode negá-lo. Pode se postar como um espectador diante dele, como quem vê um espetáculo apenas. Ou pode entrar por ele. Quer saber como? Venha conosco. Amém. Paz do Senhor. Amém. Gente, vocês estão tão dispersos. Vocês não querem chegar um pouco mais para frente, não? Para aproveitar? Amém. Hoje eu sou novo, né? Não sei se todo mundo me conhece, mas meu nome é Fábio. É uma honra estar congregando com os irmãos aqui. E hoje eu tive uma surpresa. Nosso irmão Renan mandou um zap para mim e falou assim, ó, se vira e faz a abertura. Amém, eis-me aqui, né? Nós temos que estar preparados. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar, nós sabemos? Então nós temos que estar preparados. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias em Isaías 51, versículo 3. Amém? Eu hoje estava até conversando agora com o Serginho ali, que quando nós temos que estar preparados e hoje na hora que o Renan mandou a mensagem lá, nós tínhamos uns afazeres lá em casa, eu corri e eu fui para o quarto orar para pedir direção de Deus, o que Deus queria falar através da minha boca, né? E eu estava orando e Ele trouxe muito forte em mim a questão do jardim que estava aqui, né? Lições do jardim. Então diz assim, lá em Isaías 51, versículo 3. O Senhor certamente consolará Sião e consolará todos os seus lugares assolados. Ele fará o seu deserto como um Éden e os seus ermos como um jardim do Senhor. Alegria e contentamento se acharão nela, ações de graça e som de cânticos. Vamos lá em Isaías 61, versículo 11. Amém? Diz assim, ó. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a retidão e o louvor perante todas as nações. Por mais, que nem diz aqui no 53, né? Por mais que esteja o solo, aqui no 51, né? Ó, por mais que esteja assolados, né? Por mais que seja o nosso solo às vezes esteja tão ruim, que nós começamos a perceber que nós não estamos produzindo mais, Deus vem e nos consola. Eu estava orando e Deus mostrou para mim certinho um trator arando uma terra. É assim que Deus prepara a gente. Então nós temos que estar preparados e nós temos que deixar com que Deus prepare a terra para que Ele possa plantar em nós a alegria, o viver, né? A esperança. Que Deus possa ser para nós o lavrador da nossa terra. Amém? Que nessa noite vocês possam realmente
viver as lições do jardim. Então, que você se prepare nessa noite, que você abra teu coração. Deixa com que Deus entre e prepare essa terra. Às vezes essa terra está suja, está cheia de folha, as árvores estão sem frutos, mas está na hora de nós nos levantarmos e preparar o plantio do que Deus vai semear nas nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos orar? Amém. Deus é bom. Um dia eu vou contar um testemunho aqui, viu, Vanessa? Testemunho forte da minha vida. Não vai faltar oportunidade, não. Senão eu começo aqui e não vai ter louvor, não vai ter palavra. Amém? Pai, em nome de Jesus, Deus, muito obrigado, Pai. Por mais uma vez nós temos a oportunidade, Senhor, de estar aqui na casa do Senhor, te buscando, Pai, te procurando, Deus, para que o Senhor venha sobre nós com teu manjar, Pai. O Senhor tem preparado, Deus, este momento não é de hoje, Deus. O Senhor preparou este momento desde os primórdios da terra, Pai. Por isso nós te pedimos, Senhor, vem falar conosco nessa noite. Venha fazer, Deus, com que esse jardim que o Senhor está plantando em nós comece a florescer, comece a dar fruto, Senhor. Que as pessoas possam olhar para nós, Deus, e ver como árvores, Deus, frutíferas, árvores onde nós conseguimos muitos frutos para o Senhor, Deus. Em nome de Jesus é que eu te peço, Pai, que o Senhor fale através do louvor, que o Senhor fale através da palavra, e eu tenho certeza, Senhor, que todos que estão aqui e todos que estão assistindo, Deus, vai sentir a presença do Senhor neste lugar. Em nome de Jesus, Deus. Amém, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vocês podem aplaudir o Senhor. Aleluia. Você tem alegria nesse coração? Então aplauda mais forte. Ele é o nosso Deus. Ele é maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Hugo, você pode colocar a imagem para mim? Assim estávamos nós um dia. Vocês podem perceber que ela estava a um passo de cair no abismo. Um dia o Senhor nos encontrou. Assim como ela, à beira do perigo, com medo, provavelmente machucada, e assim o Senhor nos achou. E hoje devemos nos alegrar, porque nós estamos na casa dele. Eu peço que projete para mim Lucas 15, 4 e 6. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, ponha-no sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Volta no 5, por gentileza. O que me chamou a atenção foi aonde o Senhor nos colocou. Quando o papai pega nós e coloca sobre os ombros, a gente consegue ver tudo lá de cima. E mesmo quando a gente já tinha perdido toda a esperança, mesmo quando nós estávamos tão feridos, mesmo quando muitas coisas nos diziam não, Ele nos achou. E glória a Deus por isso. A próxima imagem, Hugo, fazendo favor. Hoje eu vi essa imagem nas redes sociais. Eu achei muito interessante. E como eu estava pedindo para o Senhor algo
Eu falei, eu vou colocar lá no culto. Então ali está o muro. Venha para o lado de cá, desça do muro. Assim o Jesus está falando. Venha logo, meu filho, não fique aí. Você vai ficar aí calado? Vai me chamar para o seu lado, não? Aí, Satanás diz, o muro é meu. Então o Senhor nos encontrou. Aqui é a nossa casa. Às vezes nós temos tantas coisas para fazer, tantos afazeres, e nós às vezes deixamos de lado as coisas do Senhor. Na quarta-feira foi ministrado algo tão lindo, foi pregado com muita excelência pelo nosso irmão Júlio, que nós às vezes nos alimentamos, nos enchemos, nós saímos daqui tão felizes com as palavras, e na segunda-feira nós já perdemos a palavra. Então eu acho que o Senhor está nos alertando. Eu acho que o Senhor está pedindo para nós nos despertarmos como igreja. Então não foi por um acaso que Ele nos achou. Então, se nós estamos no muro, cuidado, porque o mundo não nos cabe mais. Aqui a nossa casa, aos pés do Senhor, é que nós devemos entregar o nosso ser. Então é isso. O Senhor nos achou, nós éramos aquela ovelha perdida, mas hoje nós já estamos aqui, no meio das 99. E que nós venhamos não se perder mais. Amém? Vamos adorar o Senhor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão
traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, aleluia! Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por um dia ter me encontrado, ó Deus. Aleluia! Aleluia! Eu sou muito adepta a estar no meio do rio pescando. Mas eu falo pro meu marido que eu tenho muito medo de vento forte. Eu tenho muito medo de ondas. E eu fico imaginando quando Pedro desceu daquele barco, olhando para Jesus, naquele vento forte. Eu fico imaginando ele olhando fixo para Jesus, bem fixo. Só que com um vento muito forte, ele fez os seus olhos desviarem. Essa semana não foi muito fácil para mim. Essa semana eu tive que enfrentar um vento forte na minha vida. Eu mantive os olhos fixos em Jesus, mas por muitas vezes eu olhei para o vento forte. Por muitas vezes eu falei, onde eu estou errando? E o Senhor falou muito comigo essa semana. Às vezes quando nós nos sentimos fracos, a gente tem uma intimidade maior com Jesus. E essa intimidade faz a gente ouvi-lo tão claramente. Quando ele diz, olhe para mim. Eu ainda estou no controle de tudo. Queridos, não desvie o olhar. Ele irá conduzir, Ele irá te guiar até você tocar nas mãos dele. O vento forte vem. Nós sabemos que aflição nós teremos. E se nós não tivéssemos aflições, é porque nós estaríamos vivendo um falso evangelho. A nossa vida é uma luta diária, mas que nós permanecemos assim,
com os olhos nele. Amém? Aleluia. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente
e além das ondas olharei. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por ser o nosso porto seguro. Obrigada, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu passo a palavra para nossa irmã Fernanda. A paz do Senhor, igreja. Eu vou falar sobre as ofertas. E está em 2 Crônicas 31, o 9 e o 10. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe respondeu dizendo: desde que começou a trazer essas ofertas à casa do Senhor, temos comido e temos fartado, e ainda sobejou em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo e sobejou esta abastança. E aí me chamou bastante atenção o que falou no versículo 9 sobre os montões. E aí eu procurei ler antes toda a história de Ezequiel para entender sobre isso. E quando Ezequiel assumiu o seu reinado, ele convocou os sacerdotes e os levitas para abrir a casa do Senhor, para eles se purificarem, para eles retirarem todas as estátuas, todos os ídolos, tudo que estava errado e que não estava de acordo com os seus mandamentos de Deus. E assim os sacerdotes e os levitas fizeram. E Ezequiel, como a multidão era muito grande, o povo, era muito numeroso, Ezequiel orou ao Senhor. Orou pelo povo, para santificar, para purificar aquelas pessoas. E o Senhor ouviu aquela oração e transformou o coração daquele povo. E se você ler Crônicas 29, 30, 31, dá para ver o agir de Deus, como foi poderoso, como foi grande, depois que o seu povo começou a trazer a sua oferta à casa do Senhor. E houve grande multiplicação quando o povo obedeceu. E o que sobrou, deu para distribuir em muitos outros lugares. A base para tudo isto está em praticar os princípios da palavra de Deus. Amém? Então que nós sejamos fiéis às nossas ofertas, aos nossos dízimos, aos mandamentos de Deus, para que nós possamos viver dessas bênçãos também que Deus tem para nós. Amém? Quem estiver preparado para trazer a sua oferta, este é o momento.
Vamos orar? Vamos estender as nossas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante do Teu altar, e nós estamos cumprindo com os Teus princípios e com os Teus mandamentos, Senhor Jesus. Então, continue nos honrando, continue nos abençoando, Senhor. É tudo que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor. Eu peço aos amados que se coloquem de pé. E hoje sou eu que tenho uma pergunta. Como você tem se comportado diante das lutas diárias? Será que sua fé em Deus tem mudado o seu comportamento diante das lutas? Eu peço que você feche seus olhos e escute algo de Deus para o seu coração. Essa dança de obedecer, às vezes é guerra. Às vezes eu quero dar meus próprios passos e luto contra você. E dentro de mim parece haver dois partidos, pois tento viver pelo que eu mesmo quero, mas parto ao meio toda vez que não cumpro o seu querer. Finalmente nos conectamos de novo e dançamos a favor ao vento, e deixo você me conduzir. Eu finalmente me rendo. Nessa guerra tão gelada, você se faz presente. Você não desiste de mim e espera pacientemente. E quando eu permito, você guia os meus passos. Aprendo a te imitar de novo, até que me misturo a você. O seu manto santo me envolve e me visto, enfim, com suas próprias vestes. Então, liberto-me de mim para ser completamente a sua casa. Liberto-me de mim até que não haja mais espaço, pois na tua presença o meu viver é transformado. Próprio agir, sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo próprio agir, sem tua graça, o que
a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a Você pode declarar. Então enche-me de ti. Quando estou em tua presença, meu viver é transformado. Então enche-me de ti, até que não
e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Aleluia! Glória a Deus! Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Tu reina para sempre, Deus. Esse espaço está aberto para que o Senhor reina. Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! Eu passo a palavra para o Renan. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Amém. Que bom estar na presença de Deus mais uma vez. Que bom estar aqui. E eu estou muito feliz, né? Muito feliz. E eu vendo a Bel ministrar aqui, ela comentou que ela passa uma semana um pouco mais agitada, com ventos, passou uma semana mais agitada do que o normal. E eu confesso que segunda semana, quando eu também fiquei sabendo que eu ia ministrar, por incrível que pareça, às vezes é surpresa até para mim, eu me programei. No começo da semana eu fui lá, eu programei o horário, eu vou acordar a tal hora, eu vou ter um devocional de tal hora, vou me consagrar, vou orar, deixei tudo organizado, sabe? Deixei tudo preparadinho. Como se fosse uma viagem, sabe? Sabe quando você se programa numa viagem? Fala, eu vou até tal lugar, eu vou parar em tal posto, eu vou, sabe, vou rodar tantos quilômetros, eu vou... E assim eu montei meu itinerário durante a semana. E eu deixei tudo certinho. Porém, é interessante que nunca sai do jeito que nós queremos, né? Interessante que as coisas nunca fluem do jeito que nós planejamos. Porque foi uma semana totalmente diferente. Eu precisei viajar, eu precisei levar meu filho no médico, então os horários que eu programei para acordar não funcionou nenhum deles. Tinha dia que eu acordava às 2 da manhã e tinha que ir direto. Tinha dia que era só por Deus. E é interessante que há um texto em Provérbios 19, 21 que fala: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Às vezes eu precisava de uma semana como eu tive, para que eu pudesse ministrar a vocês aquilo que o Espírito Santo coloca em nossos corações, no meu coração. Então,
Então essa é uma semana que, como o Dabel começou a ministrar, eu falei, entendi. Sinal que estamos na direção certa. Sinal que nós estamos no mesmo espírito. Amém? E o tema, né, que nós estamos abordando, o tema que nós estamos trabalhando esse mês no culto de jovens, é um tema chamado As Lições do Meu Jardim. E nós falamos sobre jardim, falamos sobre essa questão de Amém. E o tema é as lições do meu jardim. E quando a gente fala sobre questão de lições, quando a gente busca sobre lições do nosso interior, essa palavra ela tem um poder de deixar nós felizes e ela tem o poder de deixar nós tristes ao mesmo tempo. Lições ela traz sobre nós essa questão desse objetivo de, se você olhar de um ângulo, você vai ver que ela pode te trazer uma tristeza. Mas se olhar de outro ângulo, ela pode te trazer uma alegria. Mas os dois ângulos, elas nos trazem um único objetivo: crescimento. Lições, elas simplesmente vêm para nos trazer crescimento. Dois tipos de lições, e eu vou precisar que você volte na tua infância agora. Que você lembre do teu tempo, de quando você era criança. Algumas crianças que estão aqui talvez não vá precisar, mas eu gostaria que você voltasse na tua infância, quando você era bem pequenininho. E lembra quando você estava no jardim de infância e existia uma professora, porque sempre nós temos uma professora que a gente nunca esquece o nome. Geralmente são aquelas pessoas que fazem o seu trabalho com amor. É um dom que ela exerce. Eu tenho uma, ela chama Maria Célia, minha primeira professora. Eu não lembro o nome das últimas professoras do colegial, mas eu lembro da minha primeira professora. E é interessante que se você começar a voltar na tua infância e começar a lembrar sobre a tua alfabetização, você começar a lembrar de quando você começou a formar as suas primeiras letras, o A, E, I ou U. São lições. São lições que você, quando você conseguia terminar uma letra, te dava uma satisfação, te dava uma alegria, te dava uma expectativa de você chegar logo em casa e mostrar para os seus pais e falar: olha o que eu fiz, eu consegui. Olha o que eu consegui fazer. Era uma lição que foi lhe dada e uma lição que você conseguiu. Quão era maravilhoso esse momento, né? Esse momento de alegria. Esse momento que nós mostrávamos para a mãe, mostrávamos para o pai. Mas também há lições, a qual muitas vezes nós não temos muito prazer em recordar. Sabe, pelo menos posso falar por mim, não sei se todos foram assim. Uma criança um pouquinho mais arteira, sabe aquela criança que aprontava bastante? Um pouco meio elétrico, um pouco meio... não parava quieto em nenhum lugar. E naquela época, tudo que passava sobre a minha vida, tudo era uma descoberta. Tudo para mim era descoberta. Não sei se você também era assim, mas comigo era assim. Tudo era uma descoberta. Tudo era novo. Tudo era legal e tudo eu queria fazer. Só que quando a gente tem muita sede, sempre a gente erra, né? Sem saber. A gente era, sabe, eu queria muito descobrir as coisas e eu acabava errando. E sempre
tinha alguém para dizer: não é assim. Não é dessa maneira. Sempre tinha alguém que precisava nos dar uma lição. Não sei se todos eram assim, mas comigo era assim. E muitas vezes essas lições vinham acompanhadas de uma varinha, um cinto, um chinelo, um micro-ondas. Não, brincadeira, mas sempre vinha com algo, às vezes, um pouco mais diferente. São lições que muitas vezes são lições desconfortáveis. Porém, muitas vezes lições úteis para o nosso caráter hoje em dia. A Bíblia exorta que a gente tenha essa liberdade de, se precisar, usar uma varinha. Eu não lembro o versículo, mas existe essa questão de usar a farinha. Dê a lição, né? Ensinar o teu filho. E essas lições desconfortáveis, ela me fez lembrar das águias. A Bíblia, ela sempre cita a águia sobre uma visão de poder. E as águias têm muito a ensinar a nós. A natureza tem muito a nos ensinar. E é interessante que se você procurar para conhecer um pouquinho sobre essa questão de conhecer a história da águia, como ela cria teu ninho, como ela cuida dos teus filhotes e como ela age com teus filhotes. É muito interessante, é muito profundo e é muito sábio. Toda a sua maneira, desde da preparação do ninho até quando ela prepara o seu filhote para alçar voo. E é interessante que quando a águia ela faz os seus ninhos, a águia ela tem essa maneira de colocar os espinhos, depois ela vem com os gravetos, depois ela vem com folhas, com folhagens, depois folhas mais finas, e chega ao ponto dela começar a tirar suas próprias plumas para preparar o ninho. E logo após todo esse processo, quando está tudo preparado, ela acaba botando aí seus 3 ovos. Geralmente 2 ovos se vingam, sempre um, às vezes não se vinga, mas às vezes os 3 ovos se vingam. Mas geralmente são 2 ali que nascem os filhotes. E conforme eles vão crescendo, conforme eles vão se desenvolvendo, né? A águia ela vai tirando. Ela vai tirando vai tirando as penas, elas vai tirando as folhas mais finas. Conforme ela vai alimentando eles, ela vai lá, busca, caça, sabe, dá na boca dos seus filhotes. E conforme os filhotes vai crescendo, ela vai retirando todas as folhas, até que ele chega a um ponto que ela deixa somente os gravetos ali. É interessante que ela vai, conforme ele vai crescendo, ela vai tirando. E você pode reparar que quando ele já começa a crescer, é tão difícil às vezes dormir nos gravetos, e você pode ver que ele já começa a se esticar, ele já começa ali a se sentir incomodado. Porque tem hora que nós precisamos sair. Tem hora que nós crescemos demais. Tem hora que nós precisamos deixar aquele lugar. Porém, vai chegar uma hora em que a mãe vai tirar todos os gravetos, até que fique somente os espinhos. Como é difícil você ficar num lugar assim. E se mesmo assim o filhote decidir ficar, simplesmente a mãe vai chegar a um ponto que ela vê que ele está preparado.
O filhote ele nunca vai entender que ele está preparado, mas a mãe já vai conseguir discernir. E ela simplesmente, o ninho da águia, ela sempre fica um pouco mais alta, ela fica numa altura muito alta, uma altura meio surreal para nós. E ele vai conseguindo. Ela pega ele e solta. E quando ele solta, ele todo desastrado, ele todo sem entender ainda o que está acontecendo, tentando bater as asas, tentando se equilibrar. Mas quando a mãe vê que ele está chegando em um ponto, que já está chegando um ponto de risco, e ele não conseguiu voar, ela consegue pegar ele e levar de volta ao ninho. E ali ela solta de novo até que ele consiga alçar voo. Isso é interessante porque a gente vai falar sobre um segredo que fala sobre o discipulado. Um segredo que fala sobre a paternidade. Que é fazer com que os seus filhos vá mais longe que você. É entender que eles precisam de uma emancipação da fé, um crescimento. Eles precisam de uma maturidade. Por mais que às vezes eles não entendam, é extremamente necessário que eles precisem muitas vezes desse impulso. Que eles precisem muitas vezes desse início. Nós vemos muitas vezes aqui os adolescentes já muito avançados, abrindo culto, pregando, louvando, dançando. Há muitos lugares ainda que eles não valorizam os adolescentes como eles são valorizados. Ou não investiram ainda nos adolescentes. Então, quanto mais cedo você investir, mais fruto eles vão dar. E é interessante outra coisa, se você está aqui hoje, você entregou a sua vida para Jesus já, entenda que Jesus ele vai fazer isso com você. Muitas vezes você vai estar no seu ninho e Jesus ele vai te causar alguns desconfortos. Ele vai te chamar. Ele vai falar: ei, tá na hora. Eu preciso que você anuncie o evangelho. Jesus ele nunca chamou nós para ficar parado. E é interessante que uma das coisas, fugindo um pouquinho da mensagem, uma das coisas que me chama muita atenção é que quando Jesus chamou os seus discípulos, nenhum discípulo estava à toa. Todos os seus discípulos estavam trabalhando. Então isso é um motivo para tirar todo o argumento que você fala assim: ah, mas eu trabalho muito, eu não tenho tempo. Eu sou uma pessoa muito compromissada. Entenda que é com você que Jesus quer um relacionamento. É com você que Jesus quer um compromisso. Voltando ao assunto, e hoje, quando você olha para trás e lembra das lições, muitas vezes, que teus pais te aplicaram, por mais desconfortáveis que elas foram, por mais desagradáveis, você vai olhar para algumas e dizer: bom, hoje, você olhando para a sua vida, quem você se tornou, enxergando as lições do seu pai lá no passado, da sua mãe lá no passado, você vai entender que teu pai fez por amor. Você vai olhar e vai falar assim: que bênção que meu pai foi para mim ter me tornado quem eu sou hoje, para mim ter o caráter que eu tenho hoje, foi pelas lições que meu pai aplicaram. Por mais às vezes que ele não sabia como lidar essas lições, mas ele te deu o melhor que ele podia te dar naquele momento. Gostaria de você abrisse Gênesis
capítulo 12, versículo 1. A palavra do Senhor diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Esse texto ele fala de um desconforto. Você vai ver que Abraão ele estava confortável na casa dos seus pais. Abraão ele estava confortável na sua terra, no meio da sua parentela. E a vida de Abraão ele estava tranquila, colocando nos dias de hoje a sua vida, a minha vida. Abraão ele estava na igreja, estava com o filho matriculado numa boa escola, estava com o ministério ok, estava tendo uma vida agradável. Porém estava tudo bem com ele. E Deus simplesmente diz: saia de todo o teu conforto. E a primeira coisa que eu aprendo nesse versículo é que então o Senhor veio a Abraão. Uma coisa que eu aprendo é que o Senhor veio a Abraão. Não é nós que vamos até Deus. Muitas vezes é Deus que vem até nós. Aliás, Deus sempre vem até nós. Deus sempre fala conosco. Basta você estar atento. Basta você estar atento àquilo que Deus está falando com você. E quando nós estamos atentos, quando nós paramos para ouvir, quando Deus fala conosco, sabe, às vezes a tua primeira vez que você está ouvindo Deus, assim como Abraão estava, quando Deus vem e fala, acontece algo tão diferente na nossa vida. Quando a gente ouve a voz de Deus pela primeira vez, Ele provoca uma chama dentro de nós. Assim como Moisés, quando Deus falou a primeira vez, ele olhou naquela sarça. Assim também com Abraão. Sabe, quando Deus fala com Abraão, eu creio que, apesar de todo o conforto, de todo aquele cenário que ele, muitas vezes ele estava, quando Deus fala com ele, é como se tivesse o início ali, tivesse o start, tivesse a gênese, né, a criação ali. Quando Deus começando a falar com Adão, começa a mover algo dentro de Adão. E uma coisa que eu aprendo é que nós não devemos ir até o profeta. É o profeta que vem até nós. Muitas vezes há pessoas que vão atrás de profeta para ter uma resposta de Deus. Muitas vezes há pessoas que vai até pessoas querendo ter uma direção, forçando uma direção, e nem sempre é assim. Entenda, quando Deus quiser falar com você, Ele leva pessoas aonde você está. Deus usa os deles, os seus profetas, os que são fiéis a Ele, para chegar e te entregar aquela palavra que você precisa ouvir. Se Deus não falou com você, calma. Calma.
Então, eu vejo aqui que Deus, ele se aproxima de Abraão. E no capítulo 1 ele diz que sai da tua terra, sai da tua parentela. Quando Deus nos dá um propósito, quando Deus nos dá uma direção, como assim ele deu para Abraão, ele nos diz que toda a obra que é feita na minha vida, que é feita na sua vida, não é parte de mim, é a parte dele. Todo o propósito que Deus coloca na nossa vida, tudo aquilo que, processo que nós precisamos fazer, passar para um crescimento, é Deus que coloca em nossas vidas. É Ele que coloca sede, é Ele que coloca fome, é Ele que incendeia o nosso coração, é Ele que provoca, é Ele que começa, é Ele que nos desperta a falar: ei, eu preciso de Deus. Sabe, é Ele que nos incomoda, muitas vezes a ponto de sentir um vazio que nada preenche nesse mundo. Às vezes você encontra pessoas que chegam e falam: eu já fiz de tudo, eu já tentei de tudo, eu tenho tudo, mas tem um vazio dentro de mim que não é preenchido. Deus já começou um processo na vida dela. Deus já começou um trabalhar na vida dessa pessoa. E muitas vezes você está do lado dela para ser um instrumento. Muitas vezes você está do lado dessa pessoa para ser um instrumento na vida dela. Bom, uma das coisas que eu acho muito interessante também é Gênesis 1:1, que a palavra de Deus diz: e no princípio criou Deus os céus e a terra. É interessante que se Deus, no início de tudo, no princípio, Ele criou todas as coisas, Ele criou os céus, Ele criou a terra. Eu queria que você entendesse uma coisa: está tudo em ordem. Deus não cria nada fora da ordem. Ele te criou, Ele me criou. Mas eu gostaria também que você entendesse uma coisa: se Deus não estiver no princípio da sua vida, se Deus não for a sua primeira coisa, se Deus não for o seu princípio, entenda, haverá coisas na sua vida que está em desordem. Você pode olhar para a sua vida e falar: bom, isso é verdade. Há coisas na minha vida que não está em ordem. É como um músico. Como um músico que toca um violão. Se ele não afina o violão dele antes do louvor, se ele não prepara o violão para tocar os louvores antes do louvor, simplesmente as notas vão sair errada. É isso, Serginho? As notas saem errada, a melodia sai distorcida. E eu te pergunto: quantos de nós saímos de manhã e só lembramos de afinar o violão no final da noite? Quantos de nós temos decisões? Quantos de nós temos escolhas sem muitas vezes ter afinado o violão, sem muitas vezes ter buscado, ter preparado o dia, ter nos
antes de sair, ter entregado o nosso dia a Deus, ter entregado o trabalho que Deus nos deu, ter agradecido por tudo, ter entregado nossos dias. Quantos de nós temos lembrado de Jesus só no final da noite? Sabe, em Salmo 5, versículo 3, diz que pela manhã, o salmista dizendo, pela manhã eu busco ao Senhor. E esse pela manhã, às vezes, esse pela manhã, ela não é uma religiosidade. Às vezes você vê uma pessoa que, às vezes você chega na igreja e vê uma pessoa em oração antes, você olha e fala assim, nossa, muito religioso. Nossa, isso era muito umas igrejas mais tradicionais, umas igrejas mais antigas que eles chegavam muito tempo antes. E a gente percebe que hoje isso a cada vez mais está sendo essa cultura da preparação antes do culto, que muita gente chama de religiosidade, tem se acabado. Muitas vezes nós olhamos, nós chegamos e em vez de nos preparar para o culto, em vez de nos posicionar, orar pelo culto, simplesmente a gente conversa sobre todas as coisas. E não nos preparamos para isso. Não nos preparamos para o culto. E é uma cultura que nós perdemos ao decorrer do tempo. É uma cultura que está entrando a cada vez no culto e vira e mexe, você vê que em vez de adorar, muitas pessoas acabam pegando o celular e resolvendo os problemas que talvez poderia resolver em outro momento, porque esse momento é um horário de adorar a Deus. É um horário de nos colocar na presença de Deus e verdadeiramente adorar. Mas muitas vezes parece que se a pessoa se consagrar, se a pessoa começar a se preparar para o culto, muitas vão te olhar e te chamar você de religioso. Muitos vão te olhar e dizer, ei, aliás, você tem que fazer isso desde quando você está fazendo com a motivação certa, né? Se você está fazendo isso para mostrar para alguém, é uma coisa. Se você está fazendo, chegando mais cedo, orar, se consagrar, somente, aliás, se você chega num culto, começa a orar, entre aspas, fingindo que está orando, para mostrar para alguém, não te adianta nada. A questão é o princípio que você está tomando quanto a isso. O princípio que você está tomando é certo ou é um princípio errado? Né? 12:1. Ora, Abraão, sai da sua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a casa que eu te mostrarei. Abraão, ele era de Ur dos Caldeus. Era um lugar afundado em idolatria. Era um lugar onde que era doente. A paternidade de Abraão era doente. E para que Deus pudesse trabalhar com Abraão, que Deus pudesse trabalhar de uma forma mais intensa em Abraão, ele precisava sair daquele lugar. E muitas vezes nós precisamos romper com algumas coisas. Muitas vezes nós precisamos romper com lugares. Às vezes Deus vai te chamar você para fora de certos lugares, que vai te trazer um pouco de desconforto. Às vezes Ele vai te privar de algumas coisas, para que você tenha uma intimidade maior com Ele. Em Josué 24:2, ele vai dizer que o pai de Abraão, ele servia a muitos deuses. E quando Deus pediu para que Abraão saísse, como eu disse, Deus estava causando esse desconforto a ele, tirando essa vida tranquila que Abraão tinha. E Abraão, ele não era um garoto de 12 anos. Abraão
não era uma pessoa, um jovem de 25, 30, 35 anos. A Bíblia diz que Abraão, no versículo 4, Abraão tinha 75 anos. E uma coisa que eu entendo é que não importa a tua idade para Deus começar um ministério na sua vida. Não importa qual a sua idade para que você seja usado por Deus. Não importa se eu tenho 12, não importa se eu tenho 15, não importa se eu tenho 20, não importa a minha idade. O que importa é que Deus, Ele quer fazer uma obra na sua vida. E uma das coisas que eu entendo em Gênesis 12:1, sai da tua terra, da tua parentela. Uma das coisas que eu entendo é sobre a obediência. E uma coisa que eu entendo é que depois da obediência vem a promessa. No versículo 1 diz: ora, Senhor, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para o lugar para onde eu te mostrarei. E no 2 e no 3 dá início à promessa. Far-te-ei uma grande nação, e te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Eu abençoarei, e os que te abençoares e amaldiçoares, eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoar. O que significa que Deus só mostra certas coisas para nós depois da nossa obediência. Deus só vai revelar algumas coisas para você depois que você começar a obedecer. Deus só vai começar a revelar algumas coisas para você depois que você começar a obedecer. Deus muitas vezes Deus pede a obediência simplesmente para mostrar onde está o teu coração. Muitas vezes Deus exige isso de nós por causa disso. Onde está o teu coração? Teu coração está nele? Ou teu coração está nas coisas que Deus te proporciona? É interessante que a Bíblia... Gente, desculpa, é que está muito calor, a garganta está doendo um pouco. E uma das coisas que a Bíblia nos fala também é uma parte muito linda, que é sobre os 10 leprosos. A Bíblia diz que Jesus, eles estavam passando. Jesus estava em um certo lugar e até Jesus veio 10 leprosos. E naquela época os leprosos não podiam chegar perto, que havia uma lei que era proibido que os leprosos chegassem perto de alguém que não havia lepra. E eles começaram a clamar. E Jesus ele disse: vão e se apresente aos sacerdotes. E a Bíblia diz que os 10 saíram a caminhar. Os 10 foram sentido ao sacerdote. Mas a Bíblia remete a algo muito interessante. Que enquanto eles estavam indo, eles foram curados. Eles não foram curados com os sacerdotes. E eles também não foram curados aonde Jesus estava. Eles foram curados no caminho. Eles foram curados no obedecer. É aí que está o processo de cura daqueles leprosos. No obedecer a palavra. Não se engane. Sem obediência, não tem o cumprimento da promessa. Se Abraão tivesse ficado
na casa dos seus pais, ele não teria tido promessas. Voltando em Gênesis 12, é interessante que quando Abraão ele começa a caminhar, ele leva alguém junto, que é o seu sobrinho Ló. E é interessante que na nossa vida também, Deus vai permitir que pessoas saiam dos nossos caminhos. Assim como pessoas saíram do caminho de Abraão. Mas Deus ele pode agir de uma forma contrária, essa questão de sair. Às vezes, Deus, ele, para causar esse desconforto, para que Ele possa nos dar o que é excelente. Às vezes Ele pode agir dessa forma contrária. Às vezes Deus quer que você, muitas vezes, sabe aquele emprego que você olha e fala, cara, meu emprego é bom, meu emprego é uma bênção, meu emprego é maravilhoso, mas às vezes Deus te exige que você, aliás, Deus gera um desconforto, Deus começa a te chamar para você sair daquele emprego, simplesmente porque Ele tem um emprego melhor para você. Mas parece que as portas começam a se fechar naquele emprego para você. Muitas vezes Deus começa a movimentar começa a movimentar você para que os propósitos dEle possa sobressair sobre nossas vidas. Eu não sei se você está conseguindo me entender. Não estou te pedindo para você sair do teu emprego amanhã, pelo amor de Deus. Mas entenda isso. Não sei se você já passou por aquela situação que parece que as coisas ficam fechadas, parece que nada mais dá certo, parece que tudo está errado. E você pensa, eu tenho um emprego bom. E depois Deus faz todo um processo, você acaba saindo daquele lugar e Deus te coloca num lugar maravilhoso, que você jamais esperava estar naquele lugar. São os processos, são as lições muitas vezes que Deus nos passa. Sabe? Mas presta atenção se você está passando por essa situação. Às vezes você está numa empresa que, sabe, parece que o chefe não gosta de você, sabe? Parece que a empresa, parece que você percebeu que a empresa está ruim para você. Talvez você seja o Jonas daquela empresa. Às vezes o teu propósito lá dentro não é o que Deus quer. Talvez é só você sair daquele lugar que as coisas vão começar a normalizar. Vai começar a andar. Também não estou te pedindo para você falar assim, nossa, eu sou uma maldição. Não, você não é maldição. Às vezes você só está no lugar errado. E quando você está no lugar errado, fazendo coisa errada, você naturalmente, você vai atrapalhar aquele ambiente. Naturalmente, você vai atrapalhar o caminhar daquele ambiente. E muitas vezes esse desconforto que nós passamos não é diabo. Muitas vezes esse desconforto é Deus, é o Pai. Às vezes esse desconforto vem sobre o namoro. Às vezes esse desconforto vem sobre o ministério. Às vezes uma cidade. Mas muitas vezes Deus quer causar um desconforto em você. Simplesmente para você crescer. Para você transformar. Para você viver novidade de vida. E Abraão, você vai ver que ele é um cara que ele obedeceu pela metade, né? Porque ele não foi sozinho. Ele acabou levando seu sobrinho Ló.
E Ló, ele não fazia parte do plano. E vai chegar uma hora que você vai ter que deixar pessoas que não fazem plano do propósito de Deus na sua vida. Eu não sei se Deus está falando com alguém sobre você pensar um pouco melhor sobre quem você está namorando. Não sei. Vai ter dias que Deus vai causar desconforto em você. Então, se Deus está falando com você, atente. Ligue uma lanterna. Sabe, não adianta você chorar, não adianta você lamentar que a pessoa não está mais caminhando com você, porque na verdade o que importa é se Deus está caminhando com você. A maior verdade é: Deus está com você? Ou você está escolhendo pelo poder das tuas próprias mãos? Ou você está tentando em algo que não é de Deus, mas você está lá? Bom, vai que ele se converte. Vai que Deus muda o coração dele. Vai que Deus muda o coração dela. Abraão e Sarai, eles tinham uma promessa. Mas o tempo ia passando. O tempo ia passando. E uma coisa que eu te falo, é tão difícil você ter uma promessa e ver as promessas das pessoas ao teu redor sendo se cumprida e a sua não. É tão difícil você olhar para as pessoas à volta sendo abençoadas e você falar assim: bom, eu tenho uma promessa. A Bíblia fala que aonde Abraão estava, ele orava pelas mulheres e as mulheres geravam filhos, mas a dele não. Como é difícil muitas vezes você olhar para o lado e ver todas essas promessas e menos a sua se cumprindo. Então, Sarai, ela vendo todas as promessas dela, de todos se cumprindo, menos a dela, bom, ela teve uma ideia, como qualquer um outro de nós temos. Ela teve uma ideia e decidiu fazer com as próprias mãos. Decidiu escolher com as próprias mãos o que ela achava certo. E quantos de nós temos escolhido fazer as coisas com as próprias mãos e não ter a paciência de ouvir o que Deus quer falar conosco? Bom, e ela teve, que todo mundo já conhece, ela teve aquela ideia: bom, vamos gerar um filho. E ela pegou a sua ama e eles geraram um filho. Esse filho chamava Ismael. Aparentemente Sarai, aparentemente Abraão, eles resolveram o seu problema. Aparentemente eles, pela própria vontade, é tão rápido, né? Não sei se você percebeu, é tão rápido a gente resolver o problema sem ser da vontade de Deus. É muito fácil. O difícil são as consequências que eles nos trazem. O difícil é a consequência que esses problemas que nós resolvemos nos traz. Cara, é fácil você sair, pegar o empréstimo muitas vezes e tentar resolver o seu problema. É fácil. Só que você vai lá, você pega um empréstimo, aí você acaba entrando em um outro empréstimo para cobrir aquele empréstimo e vai se tornando uma bola de neve. O seu problema, ele acaba não sendo resolvido. Ele simplesmente vai sendo adiado. Sabe por que não foi resolvido? Porque
Porque você muitas vezes vai dar um jeitinho, igual o Saraí faz. A gente vai dar aquele jeitinho brasileiro. A gente não espera Deus fazer. A nossa geração é uma geração muito rápida. Geração depois do surgimento do micro-ondas, o leite está quente rapidinho. Se o celular começa a ficar lento, já não é mais bom. Então a gente quer produtividade. Mas às vezes Deus tem um tempo. E às vezes Deus não quer que você pegue esse empréstimo. Às vezes Deus quer que você simplesmente venda o teu carro, né? Às vezes Deus não te quer vendo um pouquinho mais preocupado. Talvez você vendendo o teu carro, cobrindo aquele empréstimo, talvez seria melhor. Mas você vai falar assim, poxa, Renan, voltar para trás. Demorei tanto para conquistar. Abrir mão disso. Deixa eu ficar com meu carro. Melhor ter meu empréstimo. Às vezes, o nosso jeito de resolver as coisas muitas vezes pode custar um pouquinho mais caro. Às vezes você está pagando 2, 3 carros no empréstimo. Abraão e Sara tentaram resolver um problema usando o útero de Agar, porque Sara é estéril. A impressão que dá é que as pessoas A impressão que dá é que nós somos esquecidos muitas vezes por Deus. A impressão que dá é que todos estão sendo abençoados, menos nós. Mas não é que você foi esquecido, é que a tua promessa ainda não chegou no tempo. Às vezes tem pessoas que estão se sentindo estéril financeiramente. Às vezes tem pessoas que estão lutando e parece que as coisas não funcionam, parece que as coisas não andam, parece que as coisas não fluem, só patinam. O segredo não é você estar estéril ou não. O segredo é você confiar que as tuas finanças, que a sua família, que a tua vida está na mão de Deus. Porque tudo que está na mão de Deus, a esterilidade não é maldição, é simplesmente proteção. É Deus te protegendo. Muitas vezes, se Ele te dá essa bênção hoje, talvez poderia acontecer coisas piores. Mas entenda, se está na mão de Deus, Ele está guardando no tempo certo. Quando você estiver maduro o suficiente, quando você estiver madura o suficiente, entenda, Deus não vai te privar das promessas que Ele fez na sua vida. Ele quer te dar, mas você não está preparado ainda. Você não está preparado para ter. E uma das coisas que eu entendo é quando, aliás, tudo que nasce de um ventre estéril, entenda, não há dúvida que vai ser um milagre. Não há dúvida, vai ser um milagre. Bom, todos sabemos que então nasceu Ismael. Ismael foi gerado por Agar. Se você for olhar de uma ótica diferente, Ismael, entre aspas, ele é um problema. Talvez você vai me dizer, Renan, filho nunca é um problema. Renan, filho é bênção. Amém, filho é bênção. Mas filho fora do casamento é um problema. E uma bênção, mas é um problema. É um problema porque, por exemplo, a tua faculdade vai ter que ser interrompida. Teus projetos vão ter que ser parados. O seu plano de casar vai ter que antecipar. Muitas coisas vão mudar. Muitas coisas. Uma coisa que eu quero deixar bem claro: filhos sempre serão bênção. Sempre. Ismael é bênção. Mas agora, para viver Ismael, ele teve que sair do plano que Deus tinha preparado para Abraão.
E a pergunta que eu te faço hoje é: quanto desconforto que nós levamos durante uma vida inteira simplesmente por gerar aquilo que Deus não pediu para nós gerar? Quantas coisas que nós colocamos as mãos, fazemos por nossa vontade, e depois nós pagamos a consequência e às vezes pode sair meio caro para nós. Guarde isso no seu coração. Guarde isso no teu interior. Aprenda a esperar. Não se precipite. A mulher sábia edifica a casa. A tola, com as suas mãos, ela destrói um lar. A sábia não rela as mãos. A tola coloca as mãos. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar, vamos pedir para que Deus possa nos dar o discernimento a cada dia, para que nós possamos entender sobre essa questão do esperar, sobre essa questão do desconforto, sobre entender o desconforto que Deus nos causa, sobre entender esse mover de Deus muitas vezes que, se nós não estivermos atentos, nós não vamos perceber. Se nós não estivermos conectados com Ele, se nós não estivermos ligados com Ele, nós não vamos entender quando Deus está falando, quando Deus está agindo, e quando Deus quer que nós saímos do ninho, quando Deus nos prepara para falar: sai da tua terra. Quando Deus diz para mim e para você: eu estou causando um desconforto na sua vida. Às vezes Deus chega para nós e fala assim: eu quero saber se ainda você confia em mim. E a pergunta de Deus para nós essa noite é: você ainda confia em mim? A pergunta de Deus para nós é: você teria coragem de entregar para mim o que eu te dei, assim como Deus deu a Abraão a Isaac? Eu te faço essa pergunta hoje: o que Deus te deu hoje, se Ele te pedisse de volta, você daria? Você daria teu ministério? O que Deus te deu? Ou será que a minha bênção se tornou o Deus da minha vida? Deus, nós queremos te agradecer por mais essa noite. Obrigado por essa rica oportunidade de estar na tua presença. Obrigado, Pai, por mais uma vez, por estar neste lugar totalmente prostrado na tua presença. Eu posso estar em pé, mas meu espírito está prostrado na tua presença. Continue falando conosco. Continue ministrando aquilo que o teu espírito, ó Pai, quer ministrar, deseja ministrar, na profundidade, na intensidade que o teu espírito desejar. Continue, ó Pai, tocando no coração de cada um de nós. Nos dê o entendimento de entender os processos do Senhor na nossa vida, os desconfortos que muitas vezes nos é vindo, não para nos machucar, mas para nos fazer crescer, nos fazer, ó Pai, ter um crescimento espiritual,
Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa noite. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer. Deus, eu te entrego, Pai. Eu entrego, Pai, essa noite em tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Cadê o Bruninho? Tá por aí? Aleluia. Beleza, glória a Deus. Primeiro agradecer ao nosso Senhor pela oportunidade de estarmos aqui na casa dele e cultuar o nosso Rei, né? Através dos louvores, da adoração, através da palavra da oferta, e agradecer a Deus também por todas essas lições que o Espírito Santo trouxe ao coração do Renan, sobre Deus ser o primeiro, sobre entrega, sobre paciência. Enfim, é maravilhoso poder estarmos aqui na casa de Deus. Amém? Louvado seja Deus pela vida do nosso líder, Renan. Estávamos intercedendo por você, Renan, que a gente combinou aquela oração sempre, né? E acabou não acontecendo, mas a gente estava intercedendo ali no momento da palavra. E que Deus continue revelando a ele todos os seus desejos, todo o coração de Deus esteja revelado a você, em nome de Jesus, como a Fernanda também. Que Jesus se revele a você, a palavra dele sempre. E Bel, você é uma bênção em nossas vidas. A partir do momento que eu dei o sim para fazer esse encerramento aqui, e eu quero ser rápido, o meu dia se tornou tristeza. Parece até estranho, né? Porque é uma alegria, é um prazer ter a oportunidade de falar, nem que seja amém, por um culto a Deus. E se tornou muito difícil desde as 10 da manhã. Eu não entendia muito o porquê. Eu fiquei revendo todo o meu dia, tudo aquilo que eu tinha dito, o porquê daquela tristeza tá vindo contra a minha vida de novo. Mas no último louvor eu senti muito a presença de Jesus, assim. Então, assim, Bel, glória a Deus mesmo pela sua vida. E é como você disse, né? Tem dias de mais estreitos, mais difíceis, né? Que a gente está completamente fraco, mas aí Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aleluia. Eu anotei tudo aqui porque eu ando bem esquecido de tantas coisas na nossa vida. Pedidos de oração. Alguém tem algum pedido de oração? Esse é o momento de orarmos como igreja sobre qualquer que seja o assunto, a necessidade. Ninguém tem nenhum pedido de oração? Visitante eu acho que não tem. Pelo menos eu não vi ninguém. Tem algum visitante aqui hoje? Ninguém, né? Eu não vi ninguém. Então tá. Hoje volta a comunhão, né? Glória a Deus. A gente sempre fazia comunhão após o culto, né? Um momento ali de tomar um café. Hoje vai ser sorvete. Aleluia. O Brunão liberou o caixa aí para nós. Então hoje tem um sorvete aí. Escola Bíblica Dominical amanhã às 9 horas. Culto da família amanhã também aos domingos, né, às 19h30. Não, às 18h30. Quarta-feira, 19h30. E o próximo sábado vai ser culto dos adolescentes. Amém? Tem sido tremendo. Glória a Deus. Quantas e quantas lições a gente tem aprendido aqui, né? Acho que todo mundo, acho que desde ali de um adolescente, se ele já começar a parar para analisar, ele já tem lições positivas e negativas na vida dele. Então, tem sido muito abençoador esse tema. Senhor Jesus Cristo, Pai, te agradecemos pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela vida de cada um, Pai, que esteve aqui servindo o Senhor nessa noite. E realmente, Pai, pela oportunidade de estarmos na tua casa, de sermos a igreja do Senhor, Pai. Não há nada, Pai. Outra frase poderosa, Pai, que foi declarada aqui: o que seríamos de nós sem a sua graça, Pai? O que seria de mim, Pai, sem a tua graça, Pai? Obrigado mesmo pelo seu amor, por esse culto, por essa noite. Continua conosco, Pai. Guia-nos, Espírito Santo, no caminho que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, essa oração. Esteja conosco também nesse momento de comunhão.
Que amanhã seja um dia de alegria, de paz, para a honra e glória do seu nome, Pai. Que nós sejamos sempre testemunhas vivas do seu amor, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia.